Lu, boa noite, seja bem-vinda. E aí, meu amigo? E aí, boa noite. Grande André, Tudo bom, Marcos? Alô? meu jovem, como é que está aí? Som e imagem. Você consegue me escutar bem? Estou lhe ouvindo bem, exatamente. Massa, perfeito. Também, estou te escutando bem. Que bom, que bom. Bel, boa noite. Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos a presença. Logo estaremos iniciando mais um debate acerca dessa relação tão desafiadora e inspiradora, né? O ato pedagógico, as relações do processo ensino-aprendizagem, né? Aham. As relações professor e aluno, que hoje é o tema com o André. Rita, boa noite. Boa noite, Rita, Mel. Então, eu vou fazer as primeiras considerações, em seguida eu vou apresentar nosso grande amigo André. Essa ação, ela trata-se, acima de tudo, ela está associada a um projeto de extensão da UNITA, Faculdade de Filosofia. Boa noite, Rita. E aí ela é formatada, ela é dividida em 4 encontros. Hoje estamos concluindo Histórias do Professor, com um grande amigo, profissional, artista e professor André Vitor Brandão. Essa live ela vai estar disponível no meu canal, vai estar no YouTube também. E, vamos dizer assim, considerando, né, às vezes as questões de conexão, mas sempre eu faço uma reedição para colocar esse debate na íntegra no meu canal. Então, vai estar sempre disponível para que mais pessoas possam ter acesso, que é sempre o objetivo, né? Ampliar o alcance dessas ações. Então, Histórias de Professores tem como tema a relação professor e aluno. Histórias de Professor, a ideia, na verdade, é que a partir de algumas experiências marcantes das nossas práticas, a gente possa estar evidenciando alguns princípios que são caros à relação de educação. Então, a gente vai estar discutindo sobre questões fundamentais da educação a partir de algumas experiências marcantes da nossa jornada enquanto professor, né? Agora eu vou fazer a apresentação para o registro oficial, para o início oficial aqui do nosso encontro, do professor André Vitor. Performer e coreógrafo, residente na cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Nos últimos anos, vem pesquisando modos de atuação na dança e funda lógicas de criação das linguagens das artes visuais, dança, cinema, propondo jeitos de trabalhos híbridos que alinham ética, estética e política. Tem investigado de que maneira a arte produzida na região do Vale do São Francisco desenvolve metodologias e coloniais de ruptura com as imposições e opressões históricas que atuam sobre a região. Para tal, pesquisa cosmologias, resistências, estéticas, historicidades e memórias acerca desse território, intentando assim para a produção de outras imagens de sertão. Mestre em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos pela Universidade da Bahia, UNEB. Especialista em Dança Educacional e Artes Cênicas pela Faculdade São Fidélis e licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. Tem experiência nas áreas de dança contemporânea, artes visuais, gestão cultural colaborativa, curadorias contemporâneas e artes integradas. É performance, assistente de direção e dramaturgista da qualquer um dos dois, Companhia de Dança em Petrolina, Pernambuco. Então, essa é uma ideia geral
da jornada do grande profissional com o qual eu tenho tido o privilégio de conhecer parte dessa jornada, né, com os colegas do SESC. E aí, exato. E aí, como é interessante, aqui em Petrolina, pensando como um terreno fértil, nós temos grandes expoentes aqui já, em várias modalidades artísticas, né? E André, por exemplo, é uma das pessoas que segue com uma sede de conhecimento incrível e segue, acima de tudo, inspirando muita gente a provar, né, que, por mais que existam as restrições da região, mas que Petrolina sempre continua crescendo numa velocidade expressiva e tem permitido que pessoas pudessem, por exemplo, superar essas limitações. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o André para contar parte dessa história, especialmente porque na proposta dele, isso eu acho interessantíssimo, André, ele sempre teve essa preocupação de como é que eu posso, todo esse conhecimento com o qual passou a ter acesso, à luz da ciência especialmente, como é que ele pode estar, de certa forma, retribuindo isso às questões regionais. Então, como é que ele pode, ele vem aqui no seu currículo, seu breve currículo, fazer as relações do que ele busca, enquanto conhecimento, à luz da ciência, com as questões regionais, de forma que ele possa, de forma mais pragmática e tudo mais, acima de tudo, oportunizar que outras pessoas possam também ter acesso a partir das contribuições dele. Então, essa é uma marca muito importante dessa jornada de André. E aí, meu amigo, fala um pouco sobre essa sua história. Olá, boa noite a todos que estão aí, né, nos assistindo nesse domingo, né, à noite, todo mundo no sabadão, mas tá tirando um tempinho aqui para escutar a gente conversar um pouco sobre educação, né, sobre essa relação professor-aluno. Eu agradeço muito pelo convite, Marcos. Né, você sabe que eu também tenho uma grande admiração por você. Há muitos anos que a gente se conhece, né? Quando eu comecei a fazer dança, você já desenvolvia um trabalho aqui na cidade mesmo de referência na dança de salão. E isso é muito bacana estar aqui junto, né? A gente fez especialização juntos também, se eu não me engano, não foi, Marcos? Também fizemos. Então, muito bacana estar te encontrando aqui. Passo virtual, né? A gente está meio que agora podendo se encontrar mais com as pessoas virtualidade, né? E acaba que a gente tem se encontrado mais até pela virtual do que presencial, né? Então, para mim é uma alegria grande estar aqui, poder dividir algumas reflexões, né? Algumas coisas que eu estou pensando, algumas questões que têm me surgido nos últimos anos sobre educação contextualizada, sobre as relações afetivas, né, as relações políticas e éticas que a gente estabelece com os nossos alunos na sala de aula, né, pensando também na reverberação da nossa atuação enquanto professores na sala de aula, né, como é que a gente pode construir indicadores para realmente medir se a nossa ação dentro da sala de aula, ela realmente vai para além daqueles muros, né, da sala de aula enquanto espaço físico, né? Se realmente a nossa prática pedagógica faz sentido na vida do aluno, né? Realmente dá possibilidades dele se autoconhecer e de transformar o seu entorno. Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana e estou aqui à disposição para a gente iniciar esse bate-papo. Perfeito, perfeito. Sobre essa questão, para iniciar aqui o nosso encontro, sobre como você entende a função da educação a partir de alguma experiência que tenha sido importante, ou pelo menos que tenha um significado que chame a atenção de, opa, estou indo no caminho certo, é realmente aqui que eu me encontro. Uhum. Então, eu tenho me perguntado bastante, né, sobre o que seria
educação, né? O que que a gente entende por educação, né? Porque quando a gente fala em educação, automaticamente a gente já pensa num campo do conhecimento que tem uma série de instituições e regras, né, e relações de poder ali juntas, né, se relacionando. Então eu tenho tentado pensar a educação de uma forma mais ampliada, né, de uma forma que constante, né, a gente está imerso nesse campo da educação em todos os ambientes, em todos os espaços da nossa vida. E uma das coisas que eu tenho me aproximado bastante e que é o foco do meu trabalho, assim como pesquisador, é realmente pensar o campo da arte e educação, né? Então eu posso trazer como exemplo dessa relação de pensar a educação de um modo ampliado, a educação de um modo sistemático, permanente, que não acontece só na instituição escola, né? Mas ela está na nossa vida, em todos os espaços. É justamente o meu objeto de estudo, né, do mestrado, que se transformou num livro que vai ser lançado agora em outubro, que fala sobre o processo criativo, né, de um espetáculo de dança ou de um produto, né, digamos assim, em dança, como um processo de ensino-aprendizagem, né, como um processo de educação estética, ética e política. Então, nessa pesquisa que eu fiz, eu utilizo como objeto de estudo o espetáculo Rio de Contas, da CIA de Dança do Sesc, de Petrolina, né, como um exemplo de um trabalho que é de educação, que tem como um produto um espetáculo, mas não é o foco, né, não é a atividade finalística, digamos assim. O importante é o processo, aquele produto que se tornou o espetáculo, né? Então, essa pesquisa, ela traz uma série de questões sobre isso, né? Como que a gente, por exemplo, produz conhecimento, né? Como é que a gente entende essa produção de conhecimento, como é que ela incide sobre o nosso corpo, pensando que os saberes e os conhecimentos são produzidos no nosso corpo, né? No e pelo nosso corpo, entendendo também que nós somos o nosso corpo, é a forma como a gente experiencia o mundo, é através do nosso corpo. Então, ele é o lugar de produção desse conhecimento e desse saber, né? E automaticamente o lugar onde a educação se atua, né? A educação se transforma. Então, eu penso muito que a dança, ela tem o campo da dança, que é o meu campo de trabalho, ela tem essa função, assim, de realmente ir no cerne da questão, sabe? Porque é no corpo que a gente produz conhecimento, que a gente produz pensamento, né? Que a gente transforma o mundo, que a gente atua sobre o mundo. E o Rio de Contas é um bom exemplo disso, assim, porque foi realmente um processo transformador para quem participou ali daquele projeto, porque, para além, dando uma sinopse rápida do espetáculo, né? Ele trabalha com as mitologias, as ideias, né, as reflexões que a água nos traz, né? A gente pesquisou bastante os rios, né, sobretudo o Rio São Francisco, e o que a nossa relação com o rio, né, que é cotidiana, ela transforma no nosso corpo, né? Que tipo de corporeidade esse rio nos traz, né, como ribeirinhos. Então, para além de falar sobre essas questões que são da água, né, que é do nosso imaginário sobre a água, o espetáculo, na verdade, ele é um espetáculo de produção de política, né? Porque é um espetáculo coletivo, né, com pessoas diferentes, tanto de idades quanto de corpos, né, que dançam ao mesmo tempo. Então, aí você tem que estabelecer uma relação de negociação de espaço com o outro, né, de aproximação. Então, isso tudo vai trazendo uma consciência e uma educação política para o nosso corpo, que não vem numa racionalidade, digamos assim, numa ideia racionalizada, né? Mas essa consciência e esse conhecimento político, ele vai se construindo ao longo do fazer mesmo, né? Ao longo como a gente está dançando. Então, eu tenho tentado pensar a educação bem mais ampliada, né? Saindo dessa ideia da educação acontecer na escola,
mas de uma educação que acontece na vida, né, no nosso cotidiano. É um pouco interessante. Interessante, assim, como essa contextualização que você fez desse trabalho, que agora vem nos deixando ansiosos em relação a esse livro, né, essa produção, e facilitar o acesso a todo esse conhecimento produzido e etc. Você levantou algumas questões que assim, me fizeram lembrar sobre como um detalhe marcante nesse processo, como você entende a educação, como você entende seu trabalho com dança, como você entende o processo de ensino-aprendizagem de dança, considerando que no trato com a dança, infelizmente, ainda existem muitas expressões de formatos engessados. A gente tem, não tem como negar isso, a gente tem influências desde a antiguidade grega antiga, quando Platão, Aristóteles, inicialmente, pensando na questão em si de qual era a ação do ato pedagógico em si, na formação da excelência, com evidência na excelência técnica, né? No virtuosismo de uma formação hierarquizada. Então, existia em si a busca por favorecer, esse era o papel, de modo geral, quem tinha alguma expertise em determinada atividade, como, por exemplo, a dança, assim como a atividade esportiva, na época, né, eram importantes para o desenvolvimento do homem, da sua alma e etc. Então, a partir disso, nós temos um outro divisor de águas no cristianismo, quando falou, não importa se você tem uma aptidão expressiva em determinada atividade, o que importa é o que você faz com o que você recebe, com o que você tem. Então, ele zera tudo, vamos ver, independente de você ter nascido com determinadas facilidades, o que importa é o que você é capaz de fazer com essas facilidades ou dificuldades. Então, todo o processo educacional, toda a ação, o ato pedagógico em si, ao longo da história, ele tem passado por determinadas nuances, evidenciado determinadas questões, que tem influenciado muitos, continua influenciando muitos profissionais, aqueles que continuam com evidência nas questões técnicas, né? numa expressão técnica com evidência, e aí existe a relação. Aí eu acho interessante quando Nietzsche resgata as questões do Apolíneo e do Dionisíaco em relação à relação de técnica e expressão, né? A importância de harmonizar esses dois elementos. Aí vem Hegel. Na sua fala, eu lembrei um pouco de Hegel, no sentido de que ele foi outro marcador diferencial nesse sentido. Quando ele considera as relações temporais nesse processo de definição da sua ação, pensando no ato pedagógico. Então, como o André tem sido influenciado pelo acesso que ele teve às questões que dizem respeito hoje, né, no nosso contexto atual, o acesso que ele teve a partir do SESC, por exemplo, como isso tem influenciado a ele entender que, dança não deve se resumir a essa busca da excelência técnica de uma forma em que nós, digamos, estejamos, muitas vezes sem perceber, apenas reproduzindo um determinado formato engessado que limita em muito a condição de criatividade, de inspiração do ser humano. Né? Então, assim, fantástica nessa sua fala, quando você considera essas questões. Até mesmo as influências de Merleau-Ponty na relação de como entender corpo. Fenomenologia de Merleau-Ponty e também outra coisa extraordinária. E para fechar a minha parte agora, eu destaco as questões de uma corrente filosófica que eu tenho também me encantado muito de estudar, do existencialismo, especialmente Sartre e Simone de Beauvoir, quando ele fala sobre a questão de que a existência deve preceder a essência. Não importa em si, se você não pense, se desligue dessa ideia de que existe um destino, uma força maior orientando, e você é passivo nesse sentido. Não, entenda que a sua existência
ela vai construindo, sua identidade ela vai construindo ao longo da sua existência e tudo mais. Então, quem é André hoje, não em função de uma facilidade que ele teve, ou de uma formação com evidência numa repetição sistemática, expressiva, e aí, muitas vezes alienante. E sim, André tem construído sua identidade ao longo dessa sua busca, do dedicar-se à busca pelo conhecimento, ensaio, erro, etc, etc. Então, hoje a gente tem um profissional aqui na região com uma visão muito ampliada sobre o processo. E aí, perfeito, perfeito. Eu tenho também como a gente está falando aqui sobre as nossas relações de respeito e admiração, eu tenho tido também, até como sugestão para reflexão em relação às minhas práticas, às minhas intervenções, contribuições do próprio Jailson. Jailson tem tido, eu tive o prazer de conhecê-lo da primeira vez que eu estive aqui em Petrolina, contando um pouco, né, digamos, de uma experiência marcante que eu tive. E eu tinha acompanhado quem era Jailson no início, que até administrava também a aula de dança de salão, né? E quem é Jailson atualmente. A jornada de Jailson é outra jornada que eu faço questão de colocar como referência, que é outro profissional extraordinário. Então, diante de todas as tribulações, diante de todas as pressões, os conflitos, né? Ele mostrou ali que ele teve uma jornada. Hoje ele tem um mestrado, é outro profissional também que ampliou sua condição de atuação de forma espetacular. E aí Jailson me fez uns convites na época, né, quando eu entrei também na cultura, que era só do esporte. Justamente nós tivemos algumas discussões muito interessantes para rever especialmente o meu, né, o meu entendimento sobre como é trabalhar com dança, pensando, aí eu volto à sua fala, sobre a importância do processo, por exemplo, na produção de espetáculos. Isso vai aliar com os estudos que eu tenho feito em relação aos trabalhos de Shakespeare, por exemplo, né, que estava passos à frente da sua realidade, em termos de como dar volume e intensidade a um roteiro de forma que provoque, acima de tudo, uma maior interação ao espectador. E aí a importância, como você bem falou, sobre o processo. Isso. Como né, investir nesse processo em termos de sentido e significado. Perfeito, perfeito. E aí me chama a questão, a segunda, dando continuidade, como é dar maior sentido a essa nossa busca, buscando provocar nos nossos alunos alguma mudança de paradigma. Eu acho que esse é o grande desafio do professor mesmo, né? É provocar, né, e promover, dar ferramentas, né, construir, na verdade, ferramentas junto com esse aluno para que ele tenha uma consciência, né, tenha uma tomada de consciência do seu papel social, do seu papel político, né? Não é só uma aquisição de conteúdos, né? Paulo Freire já dizia isso há muito tempo, né, que o professor não era aquele conteudista, né, que só passava o conteúdo para o aluno, né, mas a gente pensar o professor muito mais como mediador, né, entre o aluno e os conhecimentos que já foram produzidos, né, e dar a possibilidade desses conhecimentos também serem refeitos e reconstruídos por esses alunos, né. Então, o professor seria meio como mediador, né, mas não aquele que constrói uma ponte, digamos assim, né. Às vezes a mediação ela é definida assim, né, é uma ponte entre o professor e o aluno, entre o aluno e o mundo, mas na verdade eu acho que o professor ele ajuda o aluno a construir essa ponte, né, e a caminhar por essa ponte e entender o mundo sobre outras perspectivas, né. Então, eu acredito que esse seja o grande desafio do professor, né? E a gente precisa
ter essa consciência mesmo do nosso papel enquanto mediadores, né? E aí, uma questão que eu acho fundamental hoje para a gente pensar a educação, que é a ideia de contexto, né? Inclusive no mestrado e em alguns capítulos do livro, do Rio de Contas, eu falo muito sobre essa palavra, né? Esgaço mesmo ela, contexto, né? A importância da gente ter uma escuta no nosso contexto, né? E entendendo que esse contexto ele é multidimensional, né? Existem várias camadas desse contexto. Então a gente tem um contexto que é mais amplo, que a gente poderia dizer, o semiárido é um contexto, né? E nós, enquanto moradores viventes desse espaço, nos relacionamos com ele de uma maneira e produzimos conhecimento a partir dele, né? A sala de aula é um outro contexto, né? E o aluno tem um outro contexto também. Então, como é que você consegue trabalhar a partir desses contextos para que o ensino faça sentido na vida do aluno, né? Então, muitas vezes, e todo mundo acho que já passou por isso, né? A gente aprende, né, muitas coisas na escola que a gente nem se lembra, né? A gente nem tem conhecimento, tem consciência de que em algum momento da nossa vida a gente teve contato com aquele conteúdo. É porque ele não fez sentido na nossa vida, né? Não teve essa transposição para como isso se efetiva realmente no mundo da vida, né? Que é o lugar, o mundo da vida, inclusive trazendo aí o Merleau-Ponty, né? É o lugar onde realmente as coisas acontecem, né? Onde os fenômenos acontecem, né? Onde nossa vida está. E aí você falou sobre paradigma também, né? E é uma outra palavra que eu gosto muito, né? Pensar nessa virada, nessa mudança de paradigma, né? Nesse movimento que é preciso ser feito. Nós estamos, né, no século XXI e ainda reproduzimos muitas práticas do século XIX, do século XVIII, né? Não que a gente precise abandoná-las, né? Tem coisas que realmente são seminais, né, que são importantes, mas elas precisam também irem se transformando e acompanhando as nossas necessidades enquanto sujeitos, né, do século XXI. Então, muitas coisas a gente ainda repete, né, muitas questões. E, por exemplo, a questão do ensino conteudista é algo que ainda se repete, né? A gente vê na escola isso de forma muito efetiva, assim. Por mais que exista um discurso freiriano do professor não ser aquele que repassa somente o conteúdo, mas a gente vê essa prática, né? Então, é preciso realmente que a gente modifique esse paradigma, né? Inclusive, eu posso trazer aqui como exemplo algo bem interessante, que é quando eu tive contato com a ideia da convivência com o semiárido, né? Com o paradigma da convivência com o semiárido. Porque até então eu pensava muito ainda a partir daquela ideia de que a seca era o nosso problema, né? Era o problema da região Nordeste, era a seca, né? E que precisávamos combater a seca. E isso é uma ideia que é disseminada, né? Um paradigma mesmo, é uma forma de pensar, é uma forma de ver o mundo a partir disso, né? E a gente percebe que, primeiro, a seca ela é um fator climático da região que tem a ver com esse nosso contexto. Então, não tem como combater a seca, né? É a forma como a gente está se relacionando com esse espaço que não possibilita que a gente tenha uma vivência plena, digamos assim, nesse território. Então, com o advento do paradigma da convivência com o semiárido, né, a gente começa a pensar que o nosso território ele tem muitas potencialidades e que a gente pode construir modos de viver nesse espaço de forma plena, né, de forma digna, a partir do que temos aqui, né? Então, isso é uma ideia, né, de dois paradigmas, né, que você conhece, né, que você tem possibilidades de entender e que são visões de mundo, né? Tem uma visão de mundo que é pensar o combate à seca e aí dentro desse combate à seca vem um monte de outras questões, né? Políticas, sociais, dentro disso. E você pode pensar também por um outro lado que é a convivência,
né, que não é preciso sair desse espaço para viver, né? Você pode viver nesse espaço, né? Você pode construir, ser potente no que você quiser ser, estando aqui, né, nesse espaço. Então, isso é um exemplo de paradigma interessante também. Sem Falei um monte de dúvida. coisa. E aí, eu destaco a questão dessa parceria, né, na relação professor-aluno, essa intervenção, essa colocado também como mediação, como você bem colocou, a importância de, justamente, a forma... E aí, ó, uma coisa que eu tenho me dedicado muito é chamar a atenção sobre o papel do professor, no sentido de muito e de forma expressiva depende da forma como você apresenta determinado fenômeno ao seu aluno. Então, você Sim. pode motivá-lo, inspirá-lo ou afastá-lo. Então, esse projeto, esse grande desafio que você colocou no início da sua fala, sobre um dos grandes desafios que é justamente talvez provocar uma possível mudança de paradigma, né, por parte do aluno, dele enxergar de forma diferente, etc., talvez, uma provável mudança de comportamento no sentido dessa busca de autonomia, que é o que caracteriza a aprendizagem, né? Então, essa nossa parceria, um dos elementos que eu destaco é justamente isso. Dependendo da forma como você apresenta, olha, o contexto, as questões regionais, as possíveis consideradas limitações da região, etc., na verdade, podem passar a ser oportunidades. Então, o professor tem esse desafio de transformar, aliás, nessa parceria, nessa interação, esse laço de confiança, talvez provocar a possibilidade de transformar dificuldades em possibilidades. Então, o que eu destaco é isso. Nossa função começa com como a gente apresenta determinado fenômeno ao sujeito, que pode inspirá-lo ou não. Ou não. Inclusive, eu posso até dar um exemplo da escola, né, Família Agrícola. Não sei se você conhece essa escola, mas ela tem uma metodologia e uma pedagogia bem interessante. Ela é uma escola que fica em Sobradinho, né, aqui próximo de Petrolina, e eles utilizam uma pedagogia que eles chamam de intermitente, se eu não me engano, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Que os alunos passam um período na escola, né, tipo 15 dias, e 15 dias esses alunos vão para suas casas, né, nas suas comunidades, e aplicam aquele conhecimento que foi adquirido naqueles 15 dias, aplicam na sua comunidade, retornam depois de 15 dias e debatem se como aquele conhecimento, né, aparentemente abstrato, teórico, ele se efetivou na prática, né? E se ele não se efetiva na prática, o que precisa ser ajustado ou melhor organizado. Então, esse fluxo, né, entre uma aquisição de conhecimento, né, teórico, abstrato, que vem através de um livro, né, nessa relação, como é que ele se efetiva na prática e como é que esse mesmo conhecimento ele se transforma a partir desse conhecimento da prática, né? Então, nessa tentativa realmente de pensar uma outra possibilidade de educação que seja mais integrativa, que realmente tenha uma efetividade na vida, na nossa vida, na vida do aluno. E a Escola Família Agrícola trabalha muito nessa perspectiva, né? Quem quiser conhecer, eles têm um site também, tem Instagram, tem Facebook. É uma escola bem bacana, assim. Perfeito. Um dos grandes, outro desafio destacado aí é justamente dar mais sentido ao que você aprende. Tá, professor, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Minha realidade é totalmente diferente com esses conceitos que estão sendo apresentados. Por exemplo, né? Perfeito isso aí. Gostei mesmo. E aí, André, como é que você destaca ou exemplifica, por exemplo, a importância, a contribuição da tecnologia para o nosso processo, o nosso ato pedagógico? Acho que esse debate da tecnologia, ele
tá cada vez mais amplificado, né? Ele já era uma questão, mas eu acho que era não ainda vista com muito preconceito, né? A utilização da tecnologia na sala de aula, né? A utilização do celular, por exemplo, né? Do computador na sala de aula. Mas a gente viu com o advento da pandemia que não conseguimos mais nos afastar disso, né? Nossa realidade é essa. A gente vai ficar fazendo encontros por videochamada, a gente vai utilizar o WhatsApp mesmo, né? Esses processos vão todos se modificar, né? E eu acredito que a tecnologia realmente ela pode ser uma possibilidade metodológica dentro da sala de aula, né? Ela pode ser uma porta, né? Ou uma janela de interação com outras realidades, né? Com outros mundos que a nossa fisicalidade, né? Talvez não conseguiria acessar, mas estando aqui na virtualidade a gente consegue atuar. E são muitas possibilidades, né? Acho que a gente está no meio do furacão disso. Eu até, há umas semanas atrás, fiz um curso de economia criativa pelo WhatsApp do Sebrae, por exemplo. E era um curso, né? E antigamente a gente nem vislumbrava que isso seria possível. Como aulas de dança virtuais também, né? A gente trabalha com as artes da cena e a gente sabe que o aqui e agora, né, com o espectador, com o aluno, ele é uma questão para as artes da cena, né? É preciso esse encontro, né? Precisa ter esse encontro físico para a cena acontecer. E a gente viu, né, a partir da pandemia, que é possível, sim, fazer trabalho de dança do meio virtual. Ele não deve ser sozinho, né? Também ele não dá conta da quantidade de coisas que a gente movimenta a partir do encontro, né? Mas ele pode ser um aliado se for bem utilizado, se for bem amarrado, né? Com outras práticas também presenciais. Eu acho que a tecnologia pode nos auxiliar em muitas coisas, né? Ao longo da história, ela tem sempre nos auxiliado. A gente tem agora, na verdade, o que houve foi uma aceleração, né? Porque trata-se de uma ação inevitável e, aliás, tudo depende muito de como você vai utilizar, né? A gente está hoje aqui conversando a partir de celulares, não é isso? Numa interação que está permitindo um alcance mais expressivo, quer dizer, mais pessoas poderão ter acesso, né, a esse debate. Então, assim, tudo se amplia, sem dúvida. Então, com certeza, é uma ferramenta positiva, né, no processo de ensino-aprendizagem, sem dúvida. Com certeza, deve ser utilizada de forma a possibilitar mais conexões. Porque uma coisa eu tive uma experiência interessante numa das minhas ações que assim, me fizeram refletir muito sobre como é que a gente pode, na verdade, se utilizar desse veículo no ambiente aula. Eu estava ministrando uma vez uma aula e era o espaço para que os alunos pudessem expor, né, o resultado de alguns debates durante a aula. E tiveram alguns alunos que pegaram o celular e foram ler os textos. Conexão. Um breve intervalo. Oi. Vamos ver aí. Pronto, voltou? Agora Pronto, voltou. então, Tinha travado aqui. Pronto. E aí alguns alunos foram à frente e começaram a ler o texto. Então, peraí. Vamos reconfigurar essa ação. Aí eu passei já ao redirecionar, né? Vamos fazer o seguinte, vocês terão alguns minutos para pesquisar no celular, nessa biblioteca que vocês têm aí em mãos, né? Com um amplo acervo à disposição, vocês vão pesquisar, mas vão discutir entre vocês, e o que vocês vão apresentar à frente é o resultado desse processo. Aí, de novo, a importância do processo
né, na construção do conhecimento. E não simplesmente ler, reproduzir, sem nenhum sentido significado para o nosso encontro aqui. Pronto, e aí eles refizeram, reformularam, e aí nós tivemos discussões muito mais ricas a partir disso. Né? E aí, na verdade, foi uma forma de você, deve usar a tecnologia a nosso favor. Aluno em sala de aula com celular, por que não? Depende da forma como você vai administrar esse processo, sem dúvida. E aí, André, como é a importância de se estabelecer um laço mais estreito nessa relação professor-aluno de forma positiva? É uma das coisas importantes aqui do encontro. Bom, eu acho que estabelecer uma relação afetiva com o aluno, ela é primordial, né? Sem esse estabelecimento desse laço, o processo pedagógico não vai se desenvolver, né? Porque nós somos seres afetivos, né? Do afeto mesmo. Então, a gente está o tempo todo estabelecendo laços com as pessoas, com o espaço, né? Que a gente se encontra. E então é muito importante que a gente tenha realmente esse laço afetivo, né? Que a gente deixe os alunos nos afetarem e a gente afete os alunos também, né? E afeto nesse sentido mesmo spinoziano, né? Do afetar-se, né? Do deixar-se afetar pelo outro. Então, é importantíssimo estabelecer mesmo esse laço, o olho no olho, entender o contexto do aluno, quais são as dificuldades que ele tem, quais são as suas dificuldades, né? O que ele te traz também enquanto novidade, enquanto conflito também, né? Tenho muito medo, os professores geralmente, né? Tem muito medo daquele aluno que traz o conflito, né? Que traz o desconforto. E acho que esses alunos, eles são indispensáveis para o processo pedagógico mesmo, né? Sem conflito, sem ter o conflito, sem ter a diferença, a gente não consegue construir nada, né? O conflito realmente ele é primordial para nos tirar do lugar, né? Da zona de conforto. Então, esses alunos que aparentemente parecem que vão ser pedras nos nossos sapatos, né? Eu sempre encaro eles como a potência daquele espaço, né? Como sendo pessoas indispensáveis ao processo pedagógico. Então, é preciso deixar-se afetar pelo aluno e, ao mesmo tempo, o aluno também deixar-se afetar-se pelo professor. Perfeito. Aí eu volto de novo à sua fala em relação ao seu livro. Quando você fala sobre essa questão da importância do processo, nessa relação professor-aluno, para fazer essa conexão, na verdade, nós somos conflito. Né? A gente só sai da zona de conforto se houver algum desafio, algum desconforto, algum conflito. Né? E aí, justamente, o próprio processo de aprendizagem, pensando e aí Piaget, etc., pensando nessa questão em si de você sair de uma condição a outra, a partir de um conflito. Todas as conexões que são feitas em busca dessa autonomia, né, da aprendizagem, elas são favorecidas a partir de determinado estresse, sem dúvida. E esses alunos, eles têm realmente um papel importantíssimo. Esses alunos mais desafiadores, mais questionadores, acima de tudo, subentende-se, eles expressam uma sede por conhecimento diferenciada. Né? E, ainda mais, o prazer que a gente tem de, colocar em questão, repensar a nossa própria prática a partir desses desafios, desse dinamismo da relação professor-aluno. Então, sem dúvida, é uma parceria, é uma relação de parceria que deve sempre ser estimulada, permitida. Né? Essas provocações para você, de repente, já aconteceu isso com você? De repente, eu não tinha pensado dessa forma. E esse rapaz, esse cabo aí, me fez refletir um pouco sobre esse processo. Espera aí que eu quero ver se ele quer mais mesmo. E aí, aí vem aquela história da corrente do bem. Quando eu quis, quando eu busquei, quando eu questionei, quando eu desafiei,
eu tive a oportunidade de ter algumas pessoas que estiveram comigo ali, né? Então é uma forma também da gente estar, como dizer assim, passando adiante, né? De Sim. estar, opa, verdade, a importância desses desafios, né? Desses encontros, vamos colocar melhor, desses encontros no Encontros. ambiente aula, por exemplo. Perfeito, perfeito. Uhum. E aí, André, como nossa última questão de hoje, porque na verdade é um assunto que merecia, né, que merece continuidade, sem dúvida. Como é Verdade. preparar o aluno para o mercado de trabalho? Isso é uma questão também muito interessante, sobretudo no campo da dança, né? Nós, enquanto profissionais da dança, né? Como é que a gente entende esse mercado da dança? Ele existe, né? Como é que ele funciona? Tá me escutando, Marcos? Que deu uma pausazinha aqui. Está mais baixo o seu volume. Tá. Peraí, deixa eu ver o que que tá Está mais acontecendo baixo. aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, deixa eu ver. Cássio Lucena, abração, meu amigo. Tiane, seja bem-vinda. Miriam, Marcos, Marquinhos, Balançarte. Nós temos a oportunidade de ter contato, de repensar nossa prática a partir de grandes profissionais, amigos e amigas que temos à disposição aqui na região, né? Ao longo da minha história, por exemplo, eu tive sempre grandes contribuições, interações importantes, né? Com Tiane, Marquinhos, com Cássio, Alexandre Saturno, que também já passou por aqui, é outro profissional de referência aqui na região. E André, Marcos? voltou? Melhorou? Melhorou agora? O som melhorou? Melhorou um pouco. Agora não se preocupe pelo seguinte, como eu vou reeditar, aí eu também corrijo essa questão desse volume. Marcos? Tá me ouvindo? Tá. Melhorou o volume agora? Tá melhor, melhorou. Tô sim. Pronto, ótimo. Melhor, né? Ah. E aí estamos... Eu Então, estava aqui, na eu vinha verdade, também falando. agradecendo a participação de algumas pessoas que nós tivemos a oportunidade, especialmente no SESC, de estar interagindo, de estar também refletindo sobre as práticas, como Marquinhos, Tiane, Alexandre, Sim, Saturno, né? Cássio sim. Lucena, né? Então, tivemos também... Estamos, na verdade, numa esfera social aqui que permite uma interação com grandes profissionais. Perfeito, perfeito. E aí, meu jovem, Maravilha. estamos na questão em Sim. si de como o professor André Vitor tem contribuído para que outras pessoas, nesse processo, nessa intenção de preparação para o mercado de trabalho. Uhum. E eu estava falando, né, justamente dessa questão da dança, né? De pensar, existe um mercado para a dança, né? As pessoas que estão se formando em dança, qual é o espaço que elas têm de atuação profissional, né? De trabalho, como é que você articula isso
dentro da sua sala de aula, como é que você traz essa concepção, né? E eu acho importantíssimo que essa discussão esteja presente, né, dentro da educação, da dança, né, dentro das aulas de dança, porque ela faz parte mesmo da linguagem, né? Não é só as questões estéticas, né, e políticas da dança, mas as questões econômicas também elas fazem parte, né, do ensino também, e elas devem estar presentes no ambiente educacional, né, que é pensar mesmo quais são essas economias da dança, né, quais são as possibilidades, e pensar economias no plural mesmo, né, que não é só uma única possibilidade, né? Mas a gente tem várias possibilidades, inclusive as que ainda não foram criadas, né? Ainda não foram construídas, porque também a gente tem essa possibilidade de construir o mercado, né? De constituir ali um processo de circulação econômico também. E eu acho que isso vem acontecendo aqui na cidade de Petrolina, né? Então, nos últimos anos, a gente vê o surgimento de muitos grupos, né? Muitos festivais, por exemplo, independentes, muitas escolas de dança, né? Muitos cursos de formação. Então, além da especialização que a gente fez naquela época, né? Que foi já um curso superior, mas a escola de dança da UFBA tem um polo em Juazeiro. Então, vai se criando ali um ecossistema, né, de instituições, de grupos, de agentes que vão construindo mesmo essa possibilidade da existência de um mercado, né, de dança. Então, eu acho que isso tem acontecido aqui em Petrolina e é fundamental que a gente pense e comece a conversar sobre isso, né, sobre economia criativa, sobre economia da cultura, como é que esses espaços podem ser potencializados, né, o que a gente movimenta na cidade, economicamente mesmo, né? Com as nossas apresentações, com os nossos festivais. Então, isso tudo é matéria também, né? É conteúdo também do ensino de dança. E aí, André, você chamou a atenção o seguinte, especialmente na Renascença, se vivia bem de arte, né? A gente tem lá os grandes nomes como Michelangelo, Rafael e tudo mais, em que tinha o apoio financeiro, especialmente do Estado e tudo mais, para esses artistas, né? Então se vivia bem de arte, diferente do contexto atual, sem dúvida. E aí como contribuir, não vamos colocar necessariamente preparar, como contribuir para qual o perfil de profissional, especialmente em dança, que é o que estamos evidenciando aqui, né? Qual o perfil de profissional de dança que temos responsabilidade nessas nossas intervenções, né? E pensando em projeções para o mercado de trabalho com dança, né? Para se desenvolver trabalhos expressivos, trabalhos criativos, contribuir para que esses profissionais não se percam na relação de alienação, de trabalhos desumanos, e aí vem toda aquela questão de Marx e Engels e tudo mais, da historicidade e tudo mais, da luta de classes, blá, 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 porque essas questões, como você bem colocou, elas se interrelacionam, sem dúvida, né? Então, a nossa contribuição para esse perfil de profissional que possa realmente projetar-se no mercado, transformar e ser transformado e tudo mais, a partir de todas as questões que já falamos hoje. Então, nossas responsabilidades são enormes, com certeza. Uhum. E aí, meu jovem, da minha parte, eu agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui com você, né? Da gente estar contribuindo, acima de tudo, o objetivo maior é sempre esse, para novas reflexões ou, quem sabe, mudanças de comportamento, tanto professores e alunos, né? Porque, e sem dúvida, e agora mais do que nunca, que bom que as nossas interações, os laços, a partir desse processo de aceleração, né? Das intervenções, das contribuições das tecnologias e tudo mais, mesmo num período muito delicado e fragilizado para as relações humanas, mas que as relações estão
sendo favorecidas pela tecnologia. E aí, eu sou muito grato pela sua participação, pelas pessoas que puderam aqui nos acompanhar, né? Pelas pessoas que vieram participar aqui desse nosso encontro. Sim. E aí, quais são as suas últimas palavras para encerrar esse encontro aqui, muito importante? Eu agradeço demais também pelo espaço, né? É sempre bacana falar e muito importante falar sobre educação, né? Sobre as relações éticas, inclusive, que estabelecemos na sala de aula, no processo educativo, né? E falar sobre educação em dança, né? Que é realmente a minha pesquisa de vida mesmo, pensar essa potência que a dança tem enquanto educação, né? Educação política, educação estética, educação de sentidos, né? E acho que Petrolina e os agentes que estão aqui nessa cidade, né? Nessa região, têm pensado a dança a partir dessa perspectiva, né? Têm feito seus trabalhos pensando o nosso contexto, pensando as relações que esse contexto pode fazer com outros contextos, né? Criando realmente um ecossistema artístico, né? Então, os grupos meio que transitam entre eles, né? Constroem junto as políticas, constroem juntos outras formas de fazer. Então, é muito bacana sempre abrir esses espaços, né, para a gente conversar e a gente saber mesmo, né, o que está sendo produzido de conhecimento e que é singular nesse espaço, né? A gente está numa região que produz muitos saberes, né, muitos conhecimentos, né, não só teóricos, mas práticos também. Então, é muito bacana. Agradeço demais, agradeço todo mundo que ficou aqui até agora. E é isso. Pois é, meu amigo. Parabéns por sua jornada. Dia 11, sábado que vem é 8, eu estarei com Karina Lacerda, outra profissional expoente extraordinária aqui na região. A história dela é extraordinária, a forma como ela se entrega à arte, especialmente à escultura, e especialmente a forma como ela se investe em facilitar o acesso a essa expressão humana que encanta, que inspira tanta gente. Então, logo estarei com Karina Lacerda aqui também nesses nossos encontros. Então, meu amigo, um abração. Valeu, a todos e todas que nos acompanharam. Saúde e paz. Um ótimo final de semana. Muito obrigado.